Olá, você! Que coisa boa! Eu sou o professor Heber Vieira. E que bom que você está aqui, vai fazer a prova de Pojuca, né? Estou trazendo aqui para você uma revisão do conteúdo, e é bem interessante, é bom que você participe dessa revisão. Você, de repente, fez tantos concursos já, mas aí, de repente, é mais interessante aquela revisão de última hora, e você, não quero ver muito conteúdo, não, quero só trabalhar em cima de revisão. Pois bem, eu apareci aqui do nada de surpresa para trazer esse aulão gratuitamente para você. Coisa boa. Muita saudade dos que não, que tem um certo tempo que a gente não se vê, e aqueles que até agora estão comigo nas 7 turmas, né, que nós temos, e uma delas foi a turma de Pojuca. Então, em agradecimento a essa turma, estou fazendo este aulão gratuito, tá? Aqui para vocês, que foi uma turma tão boa, tudo deu certo, maravilha, a gente terminou dentro do prazo. Eu disse, eles vou fazer um aulão surpresa bom para você, gratuito, e aqui está para todos vocês esse aulão agora. Vamos lá. Gente, olha, primeira questão, só lembrando que todas as questões aqui são da Banca Indec, tá? Banca Indec. Vou resolver 2 provas, totalizando 20 questões. Totalizando 20 questões. Então, vamos lá. A banca chega aqui e pergunta assim: na seguinte oração, observe a forma verbal em destaque. Que vós conheçais os mais sérios desafios. O verbo encontra-se conjugado no. Olha, quando você tem uma estrutura que começa com que, olha, quando você tiver uma estrutura e ela começar com que, vou só afinar aqui um pouco esse lápis. Pronto. Começar com que nós, por exemplo. Vamos utilizar, vamos pensar, imaginar uma dica. Isso aqui é dica, tá? Vamos imaginar o verbo esperar. Espero que nós, eu sei que ali no elemento tem voz, mas vamos colocar nós. Espero que nós passamos nesse concurso ou que passemos. Você vai dizer, espero que nós passemos. Ok? É isso aí. Esse é um desejo. Isso aqui é um desejo. Essa estrutura é um desejo. Esse que, ele é uma conjunção integrante, tá? Mas aí começou com a estrutura, que vós conheçais. Aí você mentaliza, espero que vós conheçais. Então, aqui, olha, é um desejo. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o verbo está no modo subjuntivo. 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 Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é que toda vez que o verbo estiver com essa ideia de desejo, ele estará no subjuntivo, e a gente já elimina aqui 2 alternativas. Elimina a letra A e elimina a letra D de dado, porque elas estão no indicativo. A banca é gramatiqueira, hein? Digo logo. Então, vamos trabalhar com o verbo conhecer? Com as pessoas iniciais? Aqui ele colocou que voz. Mas vamos colocar as pessoas iniciais no singular. Que eu. Aí você põe no espero. Espero que eu conheça. Espero que tu conheças. Você vai manter esse azinho até o final. Espero que ele conheça. Espero que nós conheçamos. Você vai manter esse A até o final. Conheçamos. Espero que vós conheçais. Eita, acertamos. Sabemos aqui qual é já. Então, olha. Espero que vós conheçais. Aqui está. Espero que vós conheçais.
Quando eu digo a você espero, é uma situação que está acontecendo no presente, que a gente chama de presente indicativo. Mas o que vós conheçais, ele vai manter o equilíbrio de tempo. Só vai mudar o modo, porque ele vai representar exatamente a complementação do espero, que é exatamente o meu desejo que vós conheçais. Só lembrando que esse espero, ele é a dica para você acertar. Então, se espero, eu espero, tu espera, isso é presente. Se eu pusesse aí, eu esperei que você conhecesse. Eu esperei que tu conhecesses. Eu esperava que tu conhecesses. Eu esperava que vós conhecesseis. Então, se fosse o subjuntivo futuro, aí seria que vós conhecesseis. Futuro não, desculpa. É, passado, porque eu não esperava. Esperava. Só que o futuro é muito tranquilo. O futuro, gente, é uma maravilha, porque o futuro é você colocar o quando, tá? É colocar o quando. Quando eu fizer, quando eu conhecer, quando eu for, se eu for, aí é futuro do subjuntivo. Você percebe que há uma situação condicional, há uma situação aí de probabilidade, sempre em cima do muro e jogando para o futuro. Tá? O quando e o se sempre. E aqui a gente tem o quê? Por conta disso, é uma situação que acontece agora. Espero que nós passemos. Vai passar com SS, não vai passar. E eu desejo, tá? Eu espero que vós conheçais. Porque se eu digo eu espero que eu conheça, eu espero presente, presente indicativo. Então, olha, presente do indicativo, que é aquele que você sabe que está acontecendo, e esse aqui, já que ele está representando o desejo, ele é o presente do subjuntivo, porque o subjuntivo, ele sinaliza o desejo. Aí está para você, é o desejo ali nesse elemento, desejo presente, presente do subjuntivo, desejo presente. Isso não quer dizer que a pessoa conhece ou vai conhecer, porque o indicativo que dá a ideia de certeza. Ah, mas o subjuntivo não. Então, é presente subjuntivo. O futuro, quando eu digo, se você, quando eu conhecer. Presente do indicativo, eu conheço. Eu sei que eu conheço. Pretérito perfeito, eu conheci. Tá? É isso. Nossa resposta é a letra B. 2. Observando a grafia das seguintes palavras. Olha só. Brecha, gente, brecha é com CH. Enchente é com CH. Encherido é com X. Ah, enchente vem de encher, encher, enchimento. Não, infelizmente, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, aos nossos amigos aí gaúchos, toda a nossa solidariedade, que todos nós somos irmãos brasileiros. Pode-se afirmar que apenas a 3 está correta. Resposta à letra C. É isso aí. Essa aqui é resultado de leitura, hein? Próxima questão. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta o pronome oblíquo em destaque, colocado de maneira incorreta. Primeiro, eu quero dizer a você o seguinte: não se inicia oração com pronomes átomos. Quando a banca diz isso, ela está se referindo a esses pronomes aqui, olha. Me, te, se, nos, vos, o,
os, a, as, lhe e lhes. Ok? Maravilha? Perfeito. Então, você tem aqui esses elementos. Esses aqui são os pronomes oblíquos que a gente chama de átonos. E aqui tem os tônicos, que você também já viu na escola, que são esses pronomes. Mim, ti, com i, tá? Aí vem o nós, com a preposição antes, vós, o si também são pronomes oblíquos tônicos, tá? Então, a banca aqui quer o seguinte: normalmente ela trabalha com os átonos, por isso que eu vou dizer a você o seguinte aqui: não se inicia oração com pronomes átonos. Ok, não inicia oração. Vamos ver isso aqui agora na prática. Ele está querendo a errada. Errada, a podre. Entre ela e mim existia um compromisso, certíssimo. Ô, Heber, por que não pode ser entre ela e eu? Porque o eu só pode funcionar como elementos, como sujeito ou como elementos do sujeito. E o único sujeito que a gente tem nessa oração é o termo um compromisso. Então tem que ficar entre ela e mim. Tá? Nunca diga entre ela e eu. Sempre é entre ela e mim. Ok? Então está certo aqui. Assustou-me bastante aquilo. Eu disse o que ainda há pouco, não podemos começar nenhuma oração com o pronome atono. Então, ele veio após o verbo. Isso aqui é o que a gente chama de ênclise. Ênclise é o pronome após o verbo. Só pode ser ênclise aqui. Tá? Porque se eu dissesse me assustou, estaria errado, porque eu estaria começando com o pronome átono e a próclise seria errada. Próclise é o pronome antes. E ênclise é o pronome após o verbo. Teus amigos vão ajudar-te. Está certo. Verbo no infinitivo, eu posso colocar vão te ajudar ou vão ajudar-te. Verbo no infinitivo é bonzinho, ele diz: ei, pronome átono, fica aqui perto de mim. Ou aqui, antes ou depois de mim, sem problema nenhum. Tá bom? Ele diz isso. Letra D. Falou baixo, vírgula, começou outra oração. Ó, falou baixo a oração. Aí começou outra. Então não pode ser me confessando, tem que ficar confessando-me. Porque quando você diz me confessando, você está iniciando uma outra oração. Olha a vírgula aí, marcando isso. Essa oração, inclusive, ela é reduzida de gerúndio, olha, gente. Gerúndio NDO. Então, é ela a resposta. Letra D de dado. Maravilha. 9. Você pode assistir a quantas vezes a esta aula, quantas vezes você quiser da sua prova. Decora, 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 decora. Fica assim, ó. Pum, 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 pum. Lembre-se de tudo isso. Jamais houve aqui tragédias como essa. Pode-se afirmar que o sujeito da oração classifica-se como o verbo haver, verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, ou acontecer, não tem sujeito.
Só o haver que não tem, tá? Todos os outros têm. Ocorrer, existir e acontecer. Então, não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, o que é que vai acontecer? O sujeito é o quê? Inexistente. O sujeito é inexistente. Resposta aqui eu tenho para o verbo haver, letra A. É isso. Olha bem, sujeito indeterminado seria o quê? Sujeito indeterminado é quando você tem alguém que praticou a ação, você sabe que alguém praticou, mas você não sabe quem foi, tá? Então, se eu dissesse aqui, por exemplo, levaram minha apostila. Quando eu digo levaram minha apostila, alguém levou, mas o texto não disse quem. Isso é um sujeito indeterminado. Outro exemplo para sujeito indeterminado aqui, para você. Precisa-se precisa-se de um técnico, de um técnico. Alguém precisa de um técnico, mas o texto não disse quem. Então, esse se aqui, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito, tá? Levaram, não tem o se, tá vendo? Então, quando o verbo ele está no plural, não tendo se, e dando a ideia de que alguém praticou a ação, mas o texto não diz quem, o sujeito será indeterminado. Quando o verbo está acompanhado do se, o verbo estando no singular, tendo após ele uma preposição ou apenas advérbios, que são circunstâncias adversas, esse se será um índice de indeterminação do sujeito. Estará marcando o sujeito indeterminado. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Ué, bem, então quer dizer que esse aí, a dica é o quê mesmo para esse, visualmente falando? A preposição de. Só que eu não disse só preposição, não, viu? Se somente vierem advérbios, o se vai ser também um índice de determinação do sujeito. Ok? Letra C, sujeito composto é aquele que todo mundo já sabe, né, gente? Maria e João chegaram. Por favor, né? Isso aí é muito simples. Maria e João chegaram. Sujeito simples é aquele que tem um núcleo só. Não é uma palavra só, é um núcleo só. Se eu chegar para você e disser assim, olha, eu trouxe para você. Eu trouxe para você nada. Se eu dissesse assim, existem aqui muitas informações sobre comunicação. O que é que existe? Muitas informações sobre comunicação. Qual é a nossa palavra principal? Informações. Se você tirar o muitas, tirar o sobre e comunicação, o termo informação está lá. Existem aqui informações. Então, informações é o núcleo do sujeito simples. Ele tem apenas um núcleo, que é aquela palavra que normalmente ela vai ser um pronome ou vai ser um substantivo. Então, apenas um núcleo. Ok? Então, aí está para você a construção. Sujeito composto, ele tem mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Próximo. Indique o valor assumido pela preposição em destaque na seguinte oração. Mariana olhava-me com carinho. Não existe coisa mais interessante que você sentir a pergunta que vem de olhava-me. Mariana olhava-me.
Ela olhava-me usando alguma coisa. Se fosse usando alguma coisa, seria instrumento. Ela olhava-me com uma faca. Aí seria instrumento. Ela olhava-me por estar com raiva. Seria a causa. Ela olhava-me, olha, como? Era o modo como ela olhava. Com carinho. Olha, olhava-me. Olhava-me como? Com carinho. Com carinho é carinhosamente. É a ideia de modo. Então, de onde você tirou esse como, Heber? Do verbo. O verbo, olha, a ideia entre olhava-me e com carinho. Sim, mas ela olhava para você como? Vai, diz aí para mim como é que ela olhava. Com carinho, carinhosamente. Então, isso aqui é um modo. Ah, não se preocupe. Eu vou amanhã com você, acompanhado de você. Aí você companhia, tá bom? É isso aí. Coisa boa. Próximo. Já que anoiteceu, vamos nos retirar. Gente, já que você consegue substituir, olha, já que você consegue substituir por visto que uma, uma vez que, e pelo clássico também, junto, porque. Olha, nós vamos nos retirar, porque anoiteceu. Nós vamos nos retirar, já que anoiteceu. Visto que anoiteceu. Uma vez que anoiteceu. Tudo isso aqui está dando ideia de causa. Todos esses elementos estão dando ideia de causa. Resposta letra D. O Heber, conformação seria como? Seria, se você conseguir substituir por conforme, ou então segundo. Ou você pode utilizar o como também, ok? Consequência, tanto que, tão que, consequência. Condição, se, caso, tá? Com, tanto que. É isso. Aí está. Sétimo, quanto ao processo de formação das palavras, indique a alternativa em que o exemplo não corresponde à afirmação. Dentada vem de dente. Então, dente é o radical, é a raiz, é o radical. O que vem depois dele vai ser o sufixo. Então, a derivação é sufixal. Ele está querendo aqui não corresponde. Sufixal é o que vem depois do radical, da raiz da palavra. Letra B, eu tenho ensurdecer. Tá? Aqui na sétima questão eu tenho ensurdecer. Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte. No ensurdecer. O en, o surdo, ele é o radical. Vem de surdo. Surdo, surdez e tal. Esse em aqui é tornar, é o que vem antes do radical, a gente chama de prefixo. Tá? Então, aqui na letra B,
O em, ele é pré-fixo. E o ec, ele vai ser exatamente o sufixo, tá? O sufixo, a desinência do verbo. Aqui está. Esse sufixo. Aí a banca disse que era derivação sufixal, prefixal. Se o nosso radical só é surdo, esse é sufixo. O nome dessa construção aí de ensurdecer não vai ser prefixal. Vai ser o quê, Heber? Vamos fazer o seguinte. Se você tirar o en, vamos tirar o en, vamos tirar um dos dois, o en ou o ec. Se você tira o en, que é o prefixo, vai ficar surdecer. Existe essa palavra, gente? Não existe. Logo, ela vai precisar também do prefixo e do sufixo. A gente chama isso aqui de derivação para sintética. Derivação para sintética. É quando você tem exatamente a palavra que ela é, para que haja lógica nela, é necessário que exista o prefixo e exista o sufixo. Isso é parasintética. Tá bom? Ué, mas existe alguma em que pode haver lógica se eu tirar um dos? Existe. Vai ser outro nome. Ela tem prefixo e tem sufixo. Dê um exemplo. Infelizmente. In é prefixo de negação. Mente é sufixo formador de advérbio. Afinal, todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Logo, vamos tirar o in? Ficou o quê? Felizmente. Uma palavra que existe no nosso dicionário, ou seja, uma palavra dicionarizada. Aí vamos chamar de derivação, não vamos chamar de parasintética. Vamos chamar de derivação prefixal e sufixal. São diferentes. Então, a parasintética é quando é necessário que haja os dois pilares, prefixo e sufixo, para existir uma palavra com lógica. E a derivação prefixal e sufixal, não. Ela existe só por conta do sentido, o in ali. Se você retirar, existe. Muda o sentido, mas a palavra fica dicionarizada, é uma palavra que existe. Foi o caso de infelizmente para felizmente. Embora é em boa hora. Em mais boa mais hora. É a aglutinação. Por que aglutinação? É você simplesmente montagem da palavra, ela passa a existir. Porque isso aqui é o início da morfologia. Isso aqui foi quando foi gerar a morfologia. No princípio, a terra era sem forma e vazia. No princípio, a língua portuguesa era sem forma e vazia. A classe de palavras era sem forma e vazia. Então, aqui, embora em boa hora, você percebe que para gerar o termo embora, perdeu-se aqui o A, perdeu-se o H e perdeu-se outro O. Então, ficou embora. Quando há perda de letras, chamamos de aglutinação. Tá bom? A aglutinação é perda de letras. Perda de letras. Ok? Micróbio. Micro é composição. Por que composição? Porque você tem aí duas palavras, micro, pequeno, e bio, vida. Isso é uma justa posição. Tá? Então, duas palavras se juntaram e não houve perda de letras. Então, aqui, olha, não
houve perda. Aí está. Nossa resposta, então, letra B de bola. Tá? Todas essas questões são da banca INDEC. Gramatiqueira que só ela. Indique a alternativa, eu coloquei as duas provas inteiras. Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna do período a seguir, conforme concordância nominal adequada. Elas disseram que não iriam. Elas disseram que não iriam. Sendo assim, gente, eu utilizarei aqui entre elas e disseram, vou dizer elas mesmo, elas mesmos, elas mesma ou elas mesmas. Toda vez que o mesmo equivaler a próprio, ele será um elemento variável em gênero e número. Em gênero e número. Variável. Então, a gente vai ter que concordar com alguém, vai ter que concordar com elas. Se ele equivaleu a próprio, elas próprias. Então, vai ficar como? Elas próprias. Ou então, elas mais. Resposta nossa. Aqui está a letra D de dado. Nossa resposta. Maravilha. 9. Considere os seguintes versos de Raul Bo. Árvores encalhadas pedem socorro. Mata paus, vou bem de saúde, se abraçam. O que é que está acontecendo aqui? Você está dando ações humanas a o que não é humano. Ações humanas. Então, chamamos isso de quê? Chamamos de prosopopeia, ou então personificação. Se eu dissesse assim, mulheres pedem socorro, os homens se abraçaram, não seria personificação, porque ali já são ações humanas. Tá? Então, aqui é personificação ou prosopopeia. Resposta à letra A. Ué, bem, metonímia é o quê? Metonímia é substituição, gente. Se eu chegar para você e disser assim, olha, eu passei o dia lendo Clarice Lispector. Olha a intimidade, lendo Clarice. Então, se eu digo passei o dia lendo Clarice, eu não estava lendo Clarice, eu estava lendo as obras dela. Substituir as obras pelo autor. Então, isso é metonímia, é a substituição. Rapaz, eu tomei. Estava com tanta sede ontem, que eu tomei umas 3 garrafas d'água. Que mentira. Você tomou o conteúdo. Essa é a substituição. Tá? Ok? Então, é fulaninha. Estava ali tomando uma Heineken. Ela estava tomando uma cerveja. Você substitui o substantivo pela marca do substantivo, que é bem famosa, né? Por exemplo, a questão do Bombril.
Bombril, que é a esponja de aço. Né? Muita gente não sabe o que é esponja de aço, muita gente chama de bombril, ou então a Solan, muita gente não sabe. Tá? Isso é metonímia. Anáfora, tudo ficou, tudo aconteceu, tudo adormeceu. Essa repetição aí é uma anáfora, porque você está sempre retomando o primeiro termo. Essa retomada pode ser pela repetição ou pode ser pelo uso de um pronome. Por exemplo, se eu disser assim, Hugo estava triste ontem. Ele discutiu com a namorada. Esse ele está relacionado a Hugo. Então, ele tem um valor anafórico. Ele está retomando algo. Então, a anáfora se dá por repetição ou por retomada. Ok? Chamamos de elemento anafórico. É algo que já foi citado. Como eu disse no exemplo, tudo. Tudo, eu fiquei repetindo tudo. E a ironia é você usar o sarcasmo, né? Fulaninha é tão gente boa, gosta de uma fofoca. Então, isso aí é ironia, tá bom? É isso, resposta à letra A. Décimo, assinar a alternativa que apresenta desvio de regência de acordo com a norma culta. O médico assistiu às pessoas acidentadas. O médico socorreu as pessoas acidentadas. Perfeito. Só lembrando que essa prova aqui é de nível superior, tá, gente? Ele assistiu, ele ajudou. Perfeito. Quem assiste no sentido de ajudar, socorrer, o verbo é transitivo direto, ou seja, assistiu alguém. Ele pede complemento sem preposição. Ele é um verbo aqui transitivo, que a gente chama de transitivo direto. Transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Tá? Então, aqui está certinho. Ele está querendo a errada. Olha, aqui tem desvio. O filho sempre lhe obedeceu. Quem obedece, obedece sempre a alguém. Olha aqui, a alguém. Logo, o verbo ele é o quê? Pedir complemento com preposição. Ele vai ser transitivo indireto. Indireto. Se é transitivo indireto, esse a alguém, esse lhe, ele equivale a ele, a ela ou a você, como complemento de verbo. Tá? A ele, a ela ou a você, como complemento de verbo. Então, eu vou aproveitar e vou falar aqui a vocês sobre esse detalhe. Tá? Esse detalhe aqui eu acho que é importante comunicar e falar para vocês a respeito disso. Veja só, se o verbo chegar para você e o verbo chegar e disser assim, olha, eu encontrei. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Eu encontrei você. Então, se eu encontrei você, eu jamais posso dizer eu lhe encontrei, porque eu encontrei alguém. Eu só uso lhe quando cabe a ele, a ela e a você. Tá bom? No caso, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então, se você obedeceu a alguém, eu obedeci a ele, a ela ou a você. Logo, temos aqui um verbo que a gente vai dizer que é transitivo indireto. E o elemento será um objeto indireto. Maravilha? Perfeito? Então, fique aqui bem claro esse elemento para você desde já. Tá? Objeto indireto, quando você põe o lhe como objeto indireto, é quando o verbo pede a quem ou para quem. A quem ou a alguém. Bom, tá bom? Então, aqui, olha, o filho sempre lhe obedeceu. Ele obedeceu a quem? Tá? Então, aqui, olha, obedeceu a
quem? A alguém. Logo, esse lhe vai ser objeto indireto. Então, quando lhe equivaler a ele ou a ela, ele vai ser objeto indireto. Então, está certinho. A cidade que me referi possui um balneário. Será que você sabe o que é esse que? Esse que está ligado, evitando a repetição do nome cidade. Então, na letra C, esse que, ele é um pronome relativo, viu, gente? Porque ele está relacionado a um nome, evitando-lhe a repetição. Então, ele é um pronome relativo. Está relacionado ao nome cidade. Ok? Sendo assim, a cidade que me referi possui um balneário. Toda vez que você tiver um pronome relativo, você vai observar se na oração a qual ele pertence, se haverá algum pedido de preposição. Então, qual é a oração a qual o que é pronome relativo, pertence? Que me referi. Se você ler, retira o que me referi, vai ficar como? A cidade possui um balneário. É isso que vai ficar. Tá? Então, a partir do momento que você verifica essa situação aí, novamente, o que eu quero dizer? Na oração, que fica aí no meio, que é a oração que a gente chama de adjetiva, porque começou com pronome relativo. Se está sem vírgulas, ela é adjetiva restritiva. Tá? Que me referi? Se na oração a que pertence o que houver um pedido de preposição, a preposição obrigatoriamente ficará antes do que. Vamos ver se acontece? Eu me referi. Então, olha, quem se refere a. Obrigatoriamente, esse a vai ter que ficar antes do pronome relativo. É a cidade a que me referi, sem crase. Só use crase se fosse a qual. Porque seria a mais a qual. Mas esse que aí, você percebe que ele é invariável. Não tem artigo na frente desse aqui. Então, esse a só é uma preposição. É a preposição que vai para antes do que. Então, a resposta nossa é a letra C, porque aqui deveria ter esse azinho, olha. A que me referi. E a letra D, Heber? Esqueceram-lhe os presentes de Natal. Esse lhe da letra D não é o lhe da letra B, não, viu? Esse lhe da letra D é aquele que sinaliza posse. Esqueceram-lhe os presentes é a mesma coisa de eu dizer esqueceram os presentes dele. Esqueceram os presentes dela. Deu ideia de posse, valor possessivo. E você também pode substituir. Esqueceram os seus presentes. Pronto. É isso aí. Então, gente, essa é a primeira prova. Tá? É a primeira prova. Vê que maravilha. Acabou a primeira prova já, de português. Vamos agora à segunda. Espero que você tenha entendido direitinho. A oração destacada agarrava pobre moça pelos braços, sacudia-lhe e a ameaçava com palavras horríveis. Olha, ele agarrava a pobre moça, sacudia-lhe, você está contando o que fazia, e a ameaçava com palavras horríveis. Isso, olha, ele fazia essa ação aqui, fazia também essa daqui, sacudia. E também fazia essa, ameaçava.
E aqui eu tenho uma conjunção e. Então, isso aí é uma soma. Se é uma soma, vai ser uma adição. Resposta, letra B de bola. Meu Deus do céu. Ô, Heber, você pode me dizer o que é a sindética? A sindética que não tem conjunção. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, agarrava a pobre moça pelos braços, sacudia-lhe, vírgula, ameaçava-a com palavras horríveis. Aí seria uma oração assindética. Ou seja, o rapaz agarrava a pobre moça pelos braços, é assindético, porque ele não tem conjunção. Sacudia-lhe é assindético, não tem conjunção. Mas o e a ameaçava tem conjunção. Se tem conjunção, é sindética. Tá? Então vai ser sindética aditiva. Explicativa seria se houvesse um pois, conclusiva quando tem um portanto. Ok? Aí está. Resposta à letra B. 12. Conforme o emprego correto do pronome relativo, indica a alternativa que completa corretamente essa lacuna aqui, ó, do seguinte período. Maria é a moça sobre taranã, competência, já lhe falei. Eu tenho aqui o termo moça. E eu tenho o termo competência. Ou seja, eu tenho dois substantivos. O que é que a moça tem, textualmente falando, o que é que a moça tem? Competência. É posse, é pertencimento. O primeiro elemento possui o segundo. O primeiro elemento é o primeiro substantivo, né? Então, possui o segundo substantivo. Aqui está o primeiro e aqui está o segundo substantivo. Toda vez que houver essa ideia de pertencimento entre nomes, você sempre usará o pronome cujo. Só que ali eu tenho competência, ele vai ter que concordar em gênero e número com competência. Competência vai ficar aqui, cuja. Maria Moça, sobre cuja competência já lhe falei. Resposta, letra C. Maravilha. Tá? Por quê? Eu não entendi de onde veio esse sobre. Se eu falei sobre a competência da moça na ideia de posse, na ideia de pertencimento. Resposta, letra C. Ok? Maravilha. Próxima. Podemos afirmar, podemos afirmar que a palavra pesquisadores, aí você já viu na prova passada. Eu tenho pesquisa, que é a palavra original, é a raiz, é o radical. Pesquisadores. Então, isso aqui vai ser o quê? Que vem depois do radical, chamamos de quê? Sufixo. Derivação sufixal. Você já sabe o que é prefixal, que viu comigo. Sabe o que é parasintética e aglutinação. Só lembrando que não está se repetindo a questão. Isso aqui já é outra prova. 14. Classifique o sujeito da seguinte oração. Num calor deste, vive-se muito mal. Eu falei sobre isso hoje. Se você encontra o verbo no singular, mais um se,
mais apenas circunstâncias, que são advérbios, verbo mais o se mais circunstâncias, esse se será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito ele é indeterminado. Indeterminado. Ah, bem, mas você não disse que tinha que ter uma preposição, eu disse que ou preposição ou circunstâncias. Mas que circunstância é essa que eu não sei? Muito. A ideia vai ser de quê? Intensidade. Mal vai ser de quê? Modo. São palavras invariáveis. Advérbios são invariáveis. Tem dois advérbios aí. Não é uma locução adverbial, não, hein? Locução adverbial é quando você tem mais de uma palavra transmitindo a mesma ideia. Aqui você tem duas palavras, cada uma delas transmitindo uma ideia diferente. 15. Suas palavras tinham peso de vida e de morte. Observamos o emprego de uma figura de pensamento denominada gradação, hipérbole, antítese ou ironia. Vida, morte. Isso é antítese. É uma oposição de palavras, tá? Hipérbole, gente, é o exagero. Não tem exagero aqui, não. Exagero. E a gradação? Ele saiu, abriu a porta, pegou o elevador, entrou no carro. Perceba que é uma sequência cronológica de ações. Sequência cronológica de ações. Tá ok? E ironia, aquilo que você viu, né? Eu falei ainda há pouco. Ah, fulaninho é tão legal. Fulaninho é tão gente boa. Tão gente boa, não abre um sorriso para ninguém. Pronto. Então, isso aí é ironia, claro. Você está sendo sarcástico. Como sabem, a minha lição não será revogada. A oração de destaque classifica-se como? Esse como sabem, no contexto, é já que sabem ou conforme sabem? Ele equivale a conforme. Se ele equivale a conforme, vai ser conformativa. Ô, Heber, dá uma ideia de temporal, por favor. A letra A. Assim que. Ou então, quando. Final. Para que. O para que, ele é final. Finalidade. Viu, gente? Final é finalidade. É porque as coisas estão se acabando no mundo. Se acabou, final do mundo. Não. Proporcional vai ser exatamente a medida que a proporção que, ou então quanto mais, ou então quanto menos. Pronto, estuda a proporcionalidade.
17, de acordo com a conjugação verbal, víramos desde o princípio que aquilo não era verdade. O verbo em destaque encontra-se conjugado em tempo e modo no. Quem estudou comigo, que fez a minha mentoria, sabe. Se eu tenho a estrutura verbal que em todas as construções eu vou ter o ra, vamos conjugar aí. Eu vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, vós vireis, eles viram. Então, esse irá aqui, de vira, viramos, ele é igual a tínhamos visto. Tínhamos visto. Havíamos visto. Não dá no sentido de existir esse havíamos, não. Dá no sentido de tínhamos. Havíamos visto. É algo que passou. É uma situação, olha, víamos desde o princípio. Ou seja, é uma situação passada antes de outra também passada. Víamos desde o princípio que aquilo não era verdade. Então, olha, é um pretérito mais antigo do que outro pretérito. Aí chamamos isso aqui de pretérito mais que perfeito. Resposta à letra D. Dado. Ô, Heber, se fosse letra A, seria como? Nós vemos. Tá bom? Se fosse letra B, seria como? Pretérito perfeito do indicativo na letra B. Nós vimos. Pretérito imperfeito do indicativo. Nós víamos. Tá ok? Pronto, é isso aí. Porque o imperfeito ele tem sempre o ia, é o verbo ver. A flexão de plural de substantivos abaixo está errada, apenas em que alternativa eu tenho? Pagões, vilões, eleições e limões. Quem é das antigas, lembra que a Angélica gravou, eu era adolescente, ela gravou meio limão, 12 limões, meio limão, pronto. Então, limões está correto, eleições correto, vilões correto. Aqui vai ser o quê? Pagãos. Pagãos. Resposta da letra A, gente. É a que está errada. 19. De acordo com a gramática normativa, há um desvio de colocação pronominal em. Você sabe que não se inicia oração com pronome. Você sabe também pronome átono, no caso, após a vírgula. E você sabe também, que é importante saber, se não souber, vai saber agora, que palavras negativas atraem palavras negativas atraem o pronome átono. Atraem o pronome átono. Quando a gente diz atrai, quer dizer que ele vai ficar antes do verbo. E isso a gente chama de próclise. Tá bom? Então, é tanta falsidade que eu me assombro. Tranquilo?
Não começou nenhuma oração, porque a oração começou no quê aqui? O me está aqui antes do verbo, sem problema algum. Coitada, vírgula. Atribui-se tanta beleza, certíssimo. A vírgula bloqueia a atração. Todos, não vendo-me chorar, o não, como eu disse, palavras negativas, atraem pronomes átonos. Então, não me vendo chorar. Resposta à letra C. Ensina-me o gosto da paixão. Você não pode dizer me ensina. Pode até falar no dia a dia. Ei, me ensina aí. Me ajuda aí, por favor. Tudo bem. Mas, para escrever, não. Porque eu disse que palavras, que pronomes átonos não iniciam orações. Então, ensina-me está correto. E agora a última questão. O pronome destacado em sentir através do outro. Através do outro é através de uma outra pessoa, tá? Que você não sabe exatamente quem é, você não está dizendo quem é, tá bom? Então, do outro é uma pessoa não definida. Isso aqui vai ser o outro. O outro, no contexto em que se insere. Se é uma pessoa não definida, vai ser o quê, gente? Vai ser um pronome de que tipo, por favor? Se vai ser uma pessoa não definida, vai ser um pronome indefinido. É isso aí. Então, eu desejo a vocês uma excelente prova. Muito sucesso mesmo na sua prova e tranquilidade na cabeça. A prova de português, ela vem dessa forma aqui. Ela vem desse jeitinho aqui. Maravilha? Tranquilidade. Põe aí Deus na frente. Deus vai na frente, envia os anjos dele e os elementos, as coisas em que você confiar, ponha o seu conhecimento e a sua fé em ação. Tá bom? Prazer estar com você neste momento. Abraço grande. Tchau, tchau.